A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa O Navegador, navegando com saúde e educação. Além de outros temas tantos que trazemos aqui para o programa, porque tudo que está em foco nós trazemos, sempre levando no sentido de informar. Hoje eu estou recebendo já pela segunda vez o meu querido amigo prefeito ali daqui dessa metrópole vizinha Lages, aqui aquela grande cidade, Correia Pinto. E antes de chamar o comercial, eu vou mostrar por que nós estamos sem máscara. Está aqui a minha máscara, a do prefeito ali também, do prefeito Celso Rogério. Nós estamos com as máscaras aqui porque todos os cuidados para fazer a gravação do programa. Estamos a 1,5 m, totalmente higienizado aqui, a bancada, microfones e tudo, para podermos levar um programa com tranquilidade a vocês. Tá bom? 2 minutinhos para os comerciais e eu volto já para esse bate-papo. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Estamos de volta? Agora sim. Meu querido amigo, que bom tê-lo novamente ao programa. É sinal que você gostou da outra, senão você não teria aceito o segundo convite, né? É um prazer estar aqui, saudando o amigo Lauvir Ribeiro e a todos, então, os telespectadores da Nova Era e do programa Navegador. Isso. Estamos à disposição para falarmos aí dessa situação que abateu toda a população, o mundo inteiro, né, com a pandemia do Covid-19. Chegou um determinado momento, né, prefeito Celso Rogério, que houve uma parada geral no mundo, não foi lá ao cabo, no mundo todo. Porque a coisa veio num rompante e, de repente, parou-se tudo, as pessoas pararam, vão começar a pensar até em si mesmo, na própria vida, o porquê das coisas. E eu até já comentei numa live que eu fiz uma live lá em casa, eu comentei. Às vezes na vida acontecem certas situações para repensarmos o ser que somos, a situação em que estamos, quem somos nós, inseridos nesse contexto existencial, que às vezes nós perdemos noção, né? As pessoas perdem noção. E quando há necessidade de frear, eu uso muito uma expressão que eu gosto, frear paixões. Né? O ser humano se deixa levar muito por paixões. Então a necessidade de ocorrer certas situações e dar uma freada nas paixões, e as pessoas param para pensar e valorizar aquilo que não estava nem sendo mais valorizado. O que você acha disso? Eu acho o raciocínio muito perfeito. Se criou a síndrome do medo muito rápido, muito imediato, e nós já sabíamos que essa situação do coronavírus ela já vinha existindo bem mais tempo do que foi anunciado aqui no Brasil, principalmente.
bem antes do Carnaval, já em outubro, novembro, na China já estava ocorrendo, alguns países vizinhos, e de repente, de uma hora para outra, explodiu, né, na mídia, principalmente na grande mídia, essa situação aí causou pânico, desespero nas famílias, né? E isso também acabou com o isolamento social, que as pessoas pudessem ter essa reflexão que tu acabou de colocar, que seria, de repente nós estamos vendo, já passou 30 dias, todo mundo se igualou nesses 30 dias. Perfeito. E, de repente, aquela velha frase, o ter perdeu seu valor. Perfeito, exatamente. E aí as pessoas começaram a olhar o que sou, o ser, o que somos. Né? E até para a convivência familiar, ela fez as pessoas, a família, a rever outros valores e a ter mais princípios. Correto. Inclusive mudando daqui para frente, tenho certeza que vai ter um reflexo muito mais, talvez, do que a economia, que vai ser negativo, e por outro lado poderá ter algo positivo, que são a volta dos valores da família, dos costumes. Exatamente. Das brincadeiras caseiras, Isso. do encontro do pai com o filho. Né? Então, acho que teve muita coisa negativa até agora, mas também, lá no final, vai somar alguma coisa positiva. Né? Desde que nós, seres humanos, tenhamos essa disponibilidade de dizer, peraí, estamos passando por isso, mas dentro dessa reflexão que eu fiz e você compactou comigo e já acrescentou, agregou outras situações interessantes também, e o depois com certeza terá um resultado, porque de nenhuma catástrofe sai ruim. Pode no primeiro momento ficar negativo, meio ruim, meio capenga, mas depois engrena, porque aqueles valores afloram, né? Esses outros valores afloram e parece que as pessoas se renovam. Há um renascimento, um despertar de consciência, que eu acho imprescindível que se tenha. As pessoas vão adormecendo para uma série de valores. Então, depois, um despertar de consciência e novos. Cria-se novos paradigmas, que é importante entendermos isso também, né, prefeito? Sim, e colocar depois da crise, então depois de uma tempestade vem a bonança. São velhos aí ditados que se tem, históricos, e é o real. Esperamos, logicamente, que se criou, e quem observou as crises maiores, não só em termos da área de saúde, como as peste negra, bubônica, as epidemias, a gripe espanhola e tantas outras pandemias que tivemos no mundo, serviu muito para a ciência, para se criar aí as vacinas. Mas eu tenho uma noção um tanto diferente agora com essa pandemia atual. Porque quem vivenciou e ouviu falar e leu a respeito da Primeira Grande Guerra Mundial, surgiu ali, de repente, logo em seguida, a produção de novas armas, e a aviação foi acelerada. Com a Segunda Grande Guerra Mundial, também as grandes potências enriqueceram ainda mais, né? E com a destruição de muitos. Mas refletiu muito na ciência, no armamento, né, nas grandes indústrias bélicas. Houve uma evolução. Houve uma evolução. Mas, lendo os grandes filósofos da época, os historiadores e cientistas políticos, já se anunciava o seguinte: não vai ter mais uma terceira guerra mundial com armas, com aviação. Ela vai ser biológica. Porque a química surgiu com as bombas atômicas que destruiu lá Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Qual seria a próxima? Lógico que esses países que sofreram, os asiáticos, os chineses e tal, e mesmo assim a Tríplice Aliança que foi formada, todas elas pensaram, bom,
eles vão preparar alguma coisa diferente. E me parece que lá no futuro, pode ser daqui meio século, vai se descobrir que nós estamos passando por essa guerra, terceira grande guerra biológica. Sem dúvida. Porque eu assisti, não sei se teve a oportunidade de ver, a uma entrevista com um cientista chinês que estava tentando descobrir a vacina para o coronavírus. Em clínicas veterinárias. Porque sempre existiu o vírus, né? O corona nos animais domésticos, principalmente. E nessa pesquisa, ele anunciou em 2015, olha, nós estamos testando o sangue do rato com o morcego e tentando, como quem diz, achar cobaia agora para testar. E de repente silenciaram porque eles criaram foi o vírus mais ativo e não o inativo da vacina. Eu imagino, na minha ignorância científica, né, nessa área da saúde, mas eu imagino que de repente eles perderam o controle dentro desse laboratório. E é muito comentado isso, inclusive, né, Gui? E se expandiu. Mas, antes de anunciar, se isso foi em 2015, se produziu muita máscara. Se produziram muitas cloroquinas, né? Se produziu muitas coisas, porque por trás disso mesmo, em regime socialista, se pensa muito no capital. Capital, com certeza. E aí nós sofremos, principalmente o nosso guerra, povo. Né, que China está querendo ultrapassar os Estados Unidos em termos econômicos, e realmente esse, o interesse econômico é vil, é terrível. Né? Eles aproveitam da guerra ideológica entre o socialismo e o capitalismo. Mas lá no fundo os dirigentes, eles pensam no enriquecimento. Sempre. Tudo bem, vamos viver a ideologia socialista, mas o Estado tem que ser forte. O governo tem que ser forte. Os cabeças são essencialmente os Estados Unidos capitalistas. Está mais forte. Eles são os mais iguais, né? Tem os menos iguais, eles são os mais iguais. Nas últimos conflitos que tivemos em nações, quem mais enriqueceu em termos da guerra econômica, da guerra bélica, foi os Estados Unidos. E agora nós vamos ver o resultado lá na frente. Quem mais vai ter a vantagem e vantagens econômicas? Com certeza. E quem mais vai crescer e enriquecer são os grandes investidores chineses. Sem dúvida. E asiáticos. 2 minutinhos para os comerciais e voltamos já já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Bom, estamos de volta nesse bate-papo agradabilíssimo com o meu querido amigo prefeito de Correia Pinto, e nós começamos a trocar uma ideia em relação ao ser humano inserido no contexto existencial desse nosso planetinha chamado Terra.
É uma coisa tão insignificante esse planeta comparado aqui com o sistema solar, com a Via Láctea, que é uma coisa absurda, né? Aí você já deve ter visto no Google, né? A Terra, aqui, comparado com os outros planetas, depois a Via Láctea, depois foi, daqui a pouco a nossa própria Via Láctea já era insignificante também. Então nos mostra isso tudo e essa reflexão que fizemos no bloco passado, e vamos continuar nesse bate-papo agora, porque nós precisamos parar um pouco e aquilo que você disse no bloco passado, interesses materiais, interesses comerciais, a guerra comercial é terrível e sempre alguém está ganhando, né? Sempre. E outros exemplos já tivemos e possivelmente quem se preparou mais para sair ganhando é a China. A China se preparou muito bem para isso e com certeza aquilo que nós temos eu já fiz até um programa com um comunista, participante do Partido Comunista, e eu até comentei com ele na época, eu disse assim, a teoria do comunismo é maravilhosa, mas só que não funciona. É que ser todo mundo igual, ter os mesmos ditos. Mas não funciona porque aí tem aquele que se destaca, aquele que trabalha, aquele que não trabalha. Então, eu acho que a meritocracia é a melhor coisa que tem. Você vai adquirir a coisa pelos seus méritos. Não é? Então tem que ser assim. E hoje eu acho que nos está sendo mostrado pela China que a China ela usa só o rótulo comunista, né? Sim. Que de comunismo não tem nada lá dentro. Os benefícios para o Estado são comunistas, né? Para trazer a riqueza ao governo, ao Estado. Sim. O Estado forte, mas com um trabalho escravo. E aí a gente vê as grandes potências que se tiveram e que marcaram o sistema social ou comunista, eles se transformam na ditadura, que é o objetivo principal. Então, ele se torna uma ditadura socialista, aonde o povo se mantém sempre dependente do governo e pobre. Então, a igualdade, eu vejo numa ilha como o Cuba, que é pequena, se tem saúde para todo mundo, se tem educação para todo mundo, mas nenhum tem a liberdade de ter os seus próprios bens. E aí tem um atraso também em termos de qualidade de vida. Tenho saúde, tenho o bem-estar, a educação, mas não sou livre. Aí entra aquele conceito que choca com o do capitalismo. O capitalismo ele tem tudo, trabalha para adquirir cada vez mais e chega lá no final não tem saúde. Daí o que adquiriu, gasta com a saúde. Então isso tudo agora serve para a gente analisarmos. Porque a melhor coisa num país, na dimensão do Brasil, com a extensão territorial e diferenças de cultura de um estado para o outro, seria uma democracia social, como se pensou em alguns partidos, né? Porque nós vimos na história brasileira, o comunismo entrou infiltrado e cresceu quando Getúlio Vargas, né, com um golpe de Estado, ele ficou 15 anos no poder e criou o PTB. E ele sendo capitalista. As coisas mudam muito. Mas foi graças a uma política que ele implantou, favorecendo o sindicato e criando as leis trabalhistas, a CLT, que evoluiu essa ideia socialista no país, né? Só que depois, ainda a Revolução de 64, que entrou os militares, quando deu a reabertura novamente democrática, não souberam aproveitar. A dita democracia foi levado para um lado social populista. E está aí o que deu. Estamos sujeitos até a uma volta, de repente, de regime militar. Mas e tem pessoas que assumiram... pedindo, né? Muitas pessoas pedindo, né? Que eu acho também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Um grande sociólogo foi o Fernando Henrique Cardoso. Um cara super inteligente. Não fui eleitor dele, nada, mas ele reorganizou o país e não deixou de ser socialista. E abriu um caminho, quando ele equilibrou a economia através do Plano Real. Quem usufruiu muito disso, lógico, foi o Itamar, mas quem estava no Ministério da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. O que deu? O país se reequilibrou economicamente. Quer dizer, ele fez aquele capitalismo desenvolver de uma forma mais social, valorizando
as estruturas de base. Mas depois, ele conseguiu ainda a grande vantagem de convencer o Congresso a não ter só um mandato, a ter o segundo mandato. E esse foi o maior erro dele, porque é isso que nas ditaduras socialistas querem, é perpetuar no mandato. Veja Venezuela, Cuba, né, Rússia, Sim. e assim por diante. O que ele fez? Ficou os 8 anos, mas não soube conduzir para que ele tivesse um substituto com a capacidade intelectual e científica que ele tinha. E aí viu o que tivemos pela frente. Aí entrou outros interesses aí, né? E virou no que virou. Inclusive... Lógico, eu não sei, nem te perguntei qual é o teu partido, né? Nem PP, na outra foi falado. Mas foi falado, né? Mas eu não valorizo o partido, inclusive, eu valorizo muita pessoa que sabe disso, né? Eu não tenho partido político, não tenho, nunca tive e não vou ter. Mas eu digo o seguinte, aí as pessoas dizem assim, mas o Lula fez isso, tirou o país da miséria, fez isso, fez aquilo, mas oportunizou situações terríveis de corrupção. De corrupção ali que afundaram o país. Nunca antes na história desse país teve tanto. Exatamente. Então são coisas assim que não dá para entender. Aí, de repente, entrou o presidente Bolsonaro, as pessoas votaram anti-PT. Hoje, eu vejo hoje algumas atitudes do eu sou brasileiro acima de qualquer coisa, quero que o meu Brasil dê certo. Não importa quem esteja lá como presidente. Eu vou respeitar aquele presidente, eu quero que dê certo, eu vou torcer para que dê certo. De vez em quando eu vejo, ele toma umas atitudes que eu acho que não deveria. Mas quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Ele está tentando fazer as coisas certas. Mas o que eu estou vendo hoje, você como prefeito vai até me auxiliar nessa reflexão. Eu vejo hoje uma disputa ferrenha entre o governo de São Paulo, Rio de Janeiro, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Senado. Maia. Parece que estão fazendo uma guerra. Parece que cada um está querendo morder uma fatia desse bolo ou segurar uma parte para depois tentar pegar o bolo inteiro. Estou errado? Com a eleição do Bolsonaro, o que se demonstrou em toda a campanha não foi só a qualidades do candidato, foi a vontade da nação brasileira em mudar. Porque quando se tornou claro, e lógico pelo princípio da transparência, e termos uma justiça federal que fez o exercício correto das suas competências, estourou primeiro a situação do Lava Jato, mensalão, Lava Jato. E aí o povo ficou sabendo dos desvios bilionário, trilionário, e o povo aqui passando necessidade, nas estruturas mínimas para a área da educação, da saúde. Aí, de repente, sai dinheiro da Petrobras, nós com o Porto de Santos necessitando reforma, 25% do responsável do PIB brasileiro, não foi um centavo nesses últimos anos, 20 anos, e deram bilhões para Cuba construir um porto que terceirizou. E assim fizeram para a Venezuela, fizeram no Peru, e com dinheiro do BNDES. Também, e todos depois foram anistiados do pagamento. Mas é imposto de quem produz no Brasil. Claro. Isso aí que deu a revolta e ganhou o Bolsonaro, ganhou 17, ganhou Moisés em Santa Catarina. Sim. Foi aquela onda que veio. Agora eu vejo o seguinte, como tinha falado, ele se expressa às vezes de uma forma que não é o linguajar correto para a autoridade máxima do país, certo? Mas, por outro lado, ele tem uma vantagem que aí entra em choque. Quando fala em partido político, eu também não acredito, com todos esses partidos políticos, tem as pessoas que são a ideologia, ou mais da direita, ou mais de esquerda, ou mais de centro. Mas não essa fração louca que está por aí. Todo radicalismo é prejudicial. Totalmente ignorante. No momento que as pessoas perdem, de repente, não vai ter mais caixa 2 para me reeleger. E nós sabemos das oligarquias aí que comandam os estados cada vez mais atrasados. Citando o exemplo de Maranhão, do Pará, Amapá,
Onde 70%, 80% da população ou vive em favela ou dependendo só dos programas sociais. E é isso que nós não queremos no país. Mas quando vê esses coronéis ainda, mesmo novo, como o presidente da Câmara, que está perdendo e já está vendo que talvez o fundo eleitoral não vai ser aceito pela população e já deveria ter ido, no meu entendimento, para a saúde. Sim, deveria, com certeza, claro. Eles sabem que não vão ter uma eleição e reeleições e nem manter aquela estrutura gigantesca que se vê no Congresso Nacional se o Bolsonaro conseguir implantar e aqueles que ele colocou lá, tipo Sérgio Moro, tipo o Guedes na Fazenda, que são personalidades de alto conhecimento técnico e não políticos de carreira filiada a partido. Importante isso, também acho importantíssimo. Eu acho que o Brasil teria a solução aí até o final do seu mandato de uma melhoria muito grande, mas se aproveitou agora dessa pandemia para trazer outras situações e subterfúgios. Politizaram tudo, essa que é a grande e verdade. Que agora vamos aproveitar desse momento e vamos conseguir nosso intuito, os nossos objetivos lá para frente. E vamos dar uma rasteira em quem quer acabar com a corrupção. Porque eu penso e acredito que o Bolsonaro veio para resolver o problema do roubo, dos desvios, das altas mordomias. E tomara que ele consiga. Vamos torcer a que ele consiga. Difícil deixarem. Se deixarem. Fechamos esse primeiro programa. Aliás, muito obrigado, fiquei muito feliz, porque eu não sou político, não sou da área jornalística política, eu sou bem leigo nessa área, mas gostei demais da forma como que você explanou, como que você trouxe essas informações, gostei demais. Então nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, semana que vem, você já fica ligadinho, que vai ter o segundo programa com o prefeito, que aí nós vamos falar da cidade dele, né? Hoje ele veio deu uma aula de política aqui, que foi uma delícia. Foi uma delícia. Mudamos o tópico mas foi uma delícia. da entrevista. Tá então, nós temos aqui, inclusive, eles têm um informativo diário, né? Esse informativo. Sim. Nós vamos falar sobre esse informativo no programa da semana que vem. Fique ligado, então. Até semana que vem.